Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa semana estreou a segunda temporada de Manifest e eu não tinha garantido se eu ia conseguir fazer vídeo ou não, mas hoje eu resolvi fazer o vídeo do primeiro episódio. Então fica assim, eu não vou garantir que eu vou conseguir fazer os vídeos de Manifest, mas eu vou fazer vídeo a vídeo e a gente vê se dá certo fazer esses resumos de Manifest. Bom, antes de qualquer coisa, é lógico que esse vídeo vai ter spoiler, como todo o vídeo de resumo de episódio de The Resident, de Grey's Anatomy. Vai ter spoiler, então eu acho que eu já deveria começar logo pelo spoiler principal do final da primeira temporada, que foi ali quem levou o tiro. E a gente descobriu logo de cara que quem levou o tiro foi mesmo Micaela. A gente já vê logo uma sequência ali do que aconteceu, do ponto em que a primeira temporada terminou. Então foi ela que levou o tiro e o Jared, que está especialmente insuportável nesse episódio, ele jogou toda a responsabilidade em cima do Zack. E a Micaela ali percebendo o que ia acontecer, ela mandou ele fugir e ele foi embora ali e o Jared colocou a polícia atrás dele. Então o Jared, este episódio, ele está especialmente insuportável. Eu me lembro vagamente de gostar dele no início da primeira temporada ali, só que como eu falei no outro vídeo de Manifest, depois que o Zack apareceu, ele ficou insuportável. O Jared virou outra pessoa, ficou muito insuportável. Eu acho que não vai ter conserto porque ele criou uma obsessão muito grande com o Zack. Ele tem uma cisma descontrolada com ele. Então eu acho que não tem mais volta ali pro Jared voltar a ser um cara legal ali que ajuda a Micaela com as questões do chamado. Então a trama da Micaela nesse episódio ali, ela ajudou bem a procurar pelos passageiros, porque quando ela estava no hospital ali, ela teve um chamado, que foi aquela cena que a gente viu no trailer, que ela tá no avião ali com o Cal e ele fala pra ela que eles precisam salvar os passageiros. E fica muito aquela dúvida se é um passageiro específico ou se é salvar os passageiros com relação àquela data da morte ali, que todos eles vão morrer no dia 2 de junho de 2024. Então eu não sei muito bem ao que se refere quando o Cal fala que eles precisam salvar os passageiros. Então nesse episódio deu a entender de que era a 2 passageiros específicos, mas como a gente já pôde ver nas notícias e no próprio trailer, vai acontecer mais coisas com os outros passageiros que a gente ainda não conhece, então pode ser um salve os passageiros no geral. E nisso também a Micaela tá ali tentando descobrir onde é que o Zack tá, porque ele simplesmente desapareceu. E ela recebe um cartão dele, supostamente do Canadá. Só que o Cal, o menino mais poderoso dessa série, ele mostra que ele sabe onde é que o Zack tá. Ele vai lá na casa da mãe dele, prova que ele sabe que ele tá lá escondido, e ele vai contar lá pra ele sobre a data da morte. Porque, pra quem não lembra, o Zack tem um prazo de validade menor do que os outros, porque tanto a Micaela quanto o Ben e o Cal, eles têm 5 anos e meio para viver aí e para tentar quebrar essa maldição de morrer daqui a 5 anos e meio. Agora o Zack, ele tem 1 ano,
Então ele precisava saber que ele tem esse prazo de validade, ele não sabia, o Cal contou pra ele. Só que eu acho que isso meio que bateu um desespero ali nele, porque ele se encontrou ali com a Micaela, meio que pra se despedir dela ali, pra falar que ele tava tentando ajudar ela, que ele tava tentando proteger ela quando ele comprou aquela arma ali, só que ele não queria que ela se machucasse. E ele acaba chamando a polícia, ele acaba se entregando por, sei lá, se dá conta de que é o fim da linha, que não tem muito o que fazer. Foi uma despedida ali do Zack com a Micaela ali, porque me deu muita sensação de que ele tava simplesmente desistindo de tudo. Então ele se entregou, ele foi preso e foi mais ou menos isso que aconteceu ali na trama da Micaela com o Zack. A outra parte ali da história da Micaela nesse episódio foi que ela ajudou o Ben a desvendar essa questão dos passageiros. O Ben ele estava rastreando os passageiros ali para poder entender o chamado que a Micaela teve. E ele descobre ali junto com a Micaela que tem 2 passageiros que desapareceram. Ele vai atrás desses passageiros, ele não encontra eles, lógico, na casa deles. Só que quando ele chega ali, ele percebe que tem uma van vigiando esses passageiros. E ele se dá conta de que ele já cruzou com aquela van em outro lugar ali, vigiando outros passageiros. Então ele fica ali meio cismado com aquela van. Só que eles continuam em busca desses passageiros desaparecidos. E a conclusão dessa história é que esses 2 passageiros, esse casal, eles entenderam o chamado deles errado, porque os chamados eles sempre se referem, na maioria das vezes, a socorrer alguém, a salvar alguém. Nunca chegou a ser uma coisa ruim. Então eles entenderam errado, eles entenderam que eram pra eles se matarem. Depois que a Micaela se despede do Zack, ela tem um outro chamado e ela descobre onde eles estão. Então a Micaela e o Ben conseguem chegar lá e impedir que eles se matem, porque realmente eles entenderam errado. Na verdade, aquele lugar ali onde eles iam se jogar, tinha um carro ali com pessoas ali dentro pedindo ajuda, então eles entenderam o chamado deles totalmente errado. E outro ponto bem importante desse episódio é que a Sanvi continua ali se tratando com a Majora ali como a terapeuta dela. Só que no começo do episódio assim a gente percebe que ela não tá dando muita informação pra ela, que ela tá ali meio que enrolando, falando dos traumas dela, falando que ela ainda tem pesadelos por causa do que aconteceu na primeira temporada. E ela vai enrolando a Major, só que a Major é mais esperta e ela tenta ali chegar perto, ela tenta arrancar alguma coisa dela, fazendo ali aquelas perguntas sobre o bem, até insinuando ali que ela sente alguma coisa por ele. Só que até então ela não conseguiu arrancar nada dela, nem que sim, nem que não, nem que ela tem um interesse por ele ou não. Só que quando ela viu que ela não estava se abrindo sobre o que ela realmente queria saber, que no caso seriam mais informações sobre o Cal, ela dispensou ela ali, falando que ela não estava se entregando pro tratamento, ela não estava, sei lá, de uma certa maneira se esforçando para melhorar, que ela estava se reservando muito, e ela dispensou ela. Só que a Sanvi nesse momento ela vacilou ali um pouco. A gente já começou a sentir ali que ela queria se abrir, que ela queria contar pra ela tudo que aconteceu com ela desde que ela voltou. Então provavelmente
ela contou alguma coisa pra ela. A gente não sabe se ela falou especialmente sobre o Cal, mas alguma coisa ela contou pra ela. E bem no finalzinho do episódio, tem o Ben ali enfrentando aquelas pessoas da van ali para querer saber quem que eles são, por que eles estão perseguindo os passageiros. E nisso ele é levado e a gente descobre que Vincent está vivo. Ele faz até uma piadinha de que ele também voltou dos mortos, de que o Ben não é o único que voltou dos mortos. Só que eu fiquei um pouquinho confusa, mas foi uma piadinha, porque se o Vincent tivesse voltado dos mortos da mesma maneira que o Ben, o prazo de validade dele já teria vencido, ele já teria morrido de verdade para sempre. Então foi só uma maneira de dizer. Então provavelmente ele sobreviveu à explosão e ficou escondido todo esse tempo. Provavelmente a minha opinião é que ele ficou escondido esse tempo todo. Só que ele percebeu, ele estava monitorando eles e ele percebeu que a Sanvi estava próxima da Major e de que a Major estava tentando arrancar informações dela. Então eu acho que ele veio, que ele se revelou ali pro Ben para poder alertar ele sobre a aproximação da Major com a Sanvi. Porque pra mim é muita coincidência. No momento em que a Sanvi vai se abrir pra Major, o Vincent aparece ali mostrando que ele tá vivo e provavelmente com alguma informação pro Ben. Então isso ficou ali pro próximo episódio pra gente descobrir o que aconteceu com o Vincent e qual a informação que ele tem, se ele realmente vai falar sobre a ligação da Major com a Sanvi e o que tá por vir. É isso, gente. Pro próximo episódio a gente pode esperar essas revelações que o Vincent tem pra contar. A gente pode esperar também pelo teste de DNA que a Grace vai fazer para descobrir se o filho dela é do Ben ou do Danny. E vamos esperar para ver quais são as próximas novidades, os próximos mistérios de Manifest. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar as notificações para receber todo vídeo novo que tiver aqui no canal. E não esquece de deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. É isso, gente. Tchau.